Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde Epafrodito, me mandou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o vosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor nos guarda, Senhor, na mesma. O Senhor nos dá a capacidade, a condição no Teu Espírito de recebermos em nosso coração e nossa mente os recursos necessários para a nossa caminhada aqui na terra, até chegarmos na glória. Obrigado por essa certeza, por essa convicção. Obrigado pela alegria que ela traz ao nosso coração, contentamento, um caminho fiel e uma total dependência de Ti mesmo. Assim, Senhor Deus, nos dá condições para que tal possamos fazer, mediante o tempo de tribulação, de aflição e de angústia. Assim seja conosco, assim como o Senhor foi no passado com esta igreja, nos fortalecendo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos fortalece. E a verdade hoje para nós hoje nos diz que Deus nos fortalece. A nossa força, a todos nós que recebemos o Evangelho de Cristo, somos fortalecidos em Deus. O nosso recurso de vida e a nossa condição de vida é dada somente recebermos força. Tudo posso naquele que me fortalece, talvez seja os maiores ditos da palavra em relação à nossa vida prática cristã. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força só vem de Deus. E esta palavra, no seu sentido pleno, nos dá a entender que Deus nos reveste de forças. Deus nos dá graciosamente força. E Deus ainda nos faz crescer na força que Ele dá. Então a palavra se enche de muito significado quando nós vemos o agir de Deus mediante a sua palavra. Deus nos fortalece, Ele nos reveste, Ele nos dá de graça e Ele nos faz crescer na força dEle mesmo. Que mensagem maravilhosa, que sentido glorioso
é sabermos que, na nossa caminhada aqui na terra, precisamos e viveremos com base numa força que não é nossa, mas que é de Deus, para passarmos por todas as circunstâncias, assim como a igreja original vivia em tempo de perseguição. Muitos estavam morrendo por causa do evangelho, mas a força vinha de Deus, para que eles continuassem firmes no evangelho salvador de Cristo Jesus. Sexta-feira próxima, retrasada, saí daqui da igreja após a reunião de oração e conversando com o diácono Ricardo, ele falou assim: pastor, hoje é feriado, vai lá fazer uma visita para o meu pai e a minha mãe. E eles moram numa chácara em Caçapava. E eu falei: boa, vou lá fazer uma visita para Dona Dulce e seu Miro. E sentado no sofá de casa, falei: Leoni, você vai de carro, eu vou de bicicleta. Aí fui na internet, vi a distância. Não, essa distância eu aguento, eu vou. E a distância estava que eu poderia fazer aquele percurso tranquilamente em 2 horas. E eu falei: olha, deixa comigo, isso é comigo mesmo, 2 horas eu vou, chego lá vivo ainda, né? Então eu vou fazer esse trajeto. E me preparei todo, peguei a banana, peguei a barrinha de cereal e peguei a água e algumas ferramentas e botei na bicicleta. E Leoni, daqui a 2 horas eu estou lá, você sai e me encontra lá, que aí eu vou voltar de carro também, não sou tão forte assim, a idade já não permite tal extravagância, né? E fui, né? Peguei a bicicleta e fui tranquilamente. Esse caminho é fácil para mim, né? Mas tem uma coisa que na bicicleta você vai aprender depois que você começar: você desce, mas você também sobe. A descida é uma delícia, mas a subida é infernal, né? E eu não me atentei a esse detalhe, né? Falei: em 2 horas eu estou lá tranquilamente, né? Vou fazer isso com a mão amarrada, com os pés amarrados. 2 horas para mim é muito fácil, né? Pelo menos no meu ritmo. Só que o final desse caminho era extremamente íngreme para a minha condição. E o que era 2 horas passou a ser 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. E o seu Miro já estava na porta da chácara sentado, me esperando lá para me achar. Leoni não achou também a chácara, ficou perdida lá na região. Nós fomos tomar esse café, já era umas 8 horas da noite. Mas tudo bem, né? Fiz o caminho, cheguei até lá, cumpri aquilo que me propus, mas as minhas contas não bateram muito bem. A minha motivação para realizar o feito, no momento inicial, foi extremamente motivante. Fiquei muito feliz. Hoje eu vou pedalar, né? Mas no meio do caminho, as coisas não foram tão fáceis como pensei. Não foram tão fáceis. A noite foi chegando, eu peguei uma trilha que eu não conhecia. O tempo foi ficando cada vez mais escuro, sem iluminação, e eu sem luz, andando no escuro, cego, né? Não enxergo muito bem. O final dessa estrada foi extremamente angustiante, tribulacional. Ainda que eu tivesse o prazer de estar fazendo aquilo que eu queria fazer, eu passei por apuros. Eu não fiz a leitura correta do trajeto, e eu tive dificuldades para chegar até o final dele. Quando cheguei, eu falei: Deus, muito obrigado, venci esse trajeto, mas que foi um trajeto complicado para mim, foi um trajeto complicado, porque não me preparei o suficiente, e não me organizei na minha intenção de sucesso. Deus nos fortalece
Nossa caminhada é uma caminhada incerta, tanto quanto nós vivemos pela fé, uma certeza de coisas que nós não vemos. E a caminhada do cristão deve ser extremamente cuidadosa, assim como Paulo recomenda à sua igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas que Deus permite com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder necessário. A força, o poder eficaz vem de Deus, não está em nós. Ainda que nós tenhamos os nossos projetos, as nossas motivações, os nossos sonhos, nós temos consciência de que não tenho força suficiente para cumprir esse trajeto sem Deus. Eu preciso de Deus. A carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento. Paulo agradece pela oferta recebida. Paulo é um servo de Deus que escreve uma carta muito peculiar. Se você olhar a carta como um todo, você tem algumas leituras que vão nos levar ao capítulo 4, verso 10 a 20. A primeira leitura é: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo está falando aqui da sua caminhada dentro do progresso do Evangelho. E ele deixa bem claro que a única referência de existência está em Cristo Jesus. E quando ele passar dessa vida, ele irá cumprir exatamente aquilo para o qual ele foi designado. Porque o viver para Paulo é estar em Cristo Jesus. Depois ele faz uma exaltação ao próprio Cristo na sua humilhação, e diz que Cristo se esvaziou de si mesmo, e em consequência disso recebeu toda a glória do Pai, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele tem consciência do seu senhorio em Cristo Jesus. No momento seguinte ele vai entender que tudo o que acontece, tanto no querer quanto no realizar, está nas mãos de Deus. Esta é uma igreja perseguida, muitas pessoas estão morrendo por causa do Evangelho, e olham para os outros e dizem: será que nós estaremos aqui no próximo culto? E nessa hora ele diz: olha, é Deus quem coloca no nosso coração o seu querer e o seu realizar. Carta maravilhosa. E ele chega no capítulo 3, verso de número 8. Ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas. Que coisa maravilhosa o apóstolo e o seu testemunho. E as consideram como refúgio para conquistar a Cristo e ser achado nele. Que visão maravilhosa o apóstolo Paulo tem da sua relação com Deus. Por amor de ti perdi todas as coisas. Será que a gente consegue falar isso? Que bom que eu perdi todas as coisas, e esse amor que eu tenho no coração pelo meu Deus Todo-Poderoso me faz abrir mão de todas as posses e de todos os recursos que esse mundo pode oferecer. Uma contramão ao evangelho atual, né? Abrir mão de tudo na relação que temos com Deus. Paulo está escrevendo essa carta, ele está agradecendo pelos recursos que vieram desta igreja,
para que ele pudesse continuar o seu ministério. E do capítulo 4, verso 10 a 20, ele faz uma leitura e um testemunho de vida. Puxa, que bom que vocês me deram os recursos para que eu pudesse continuar pregando o Evangelho. Agora preste atenção em alguma coisa. Em primeiro lugar, eu queria que você prestasse atenção no contentamento. O contentamento que vem de Deus, verso de número 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas me faltava oportunidade. Digo isto porque aprendi por causa da pobreza, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo dá o testemunho dele, no agradecimento que ele faz pela oferta, em primeiro lugar dizendo que está muito alegre, muito contente, muito feliz, não por causa do dinheiro, mas por causa da grande alegria de ver esta igreja envolvida integralmente com a obra de Cristo Jesus, com a proclamação do Evangelho. A diferença do contente para o descontente está diretamente ligada à sua relação com Deus. Eu estou muito feliz, e olha que a situação é miserável, mas eu estou cheio de felicidade, de alegria. Eu me alegro de uma maneira sobremodo excelente. Quando Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz: olha, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Deus agora me deu vida, e eu estou vivo pela misericórdia e pelo amor de Deus. Antes eu estava morto e agora estou vivo. Isso é suficiente para encher o meu coração de alegria e de contentamento. Abri mão de todas as coisas, estou plenamente contente e alegre, em tempo de perseguição, em tempo de sofrimento e em tempo de miséria. A alegria vem de algo especial para Paulo, e o seu testemunho é: aprendi a viver contente em qualquer que seja a situação. Neemias nos fala de que a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa dela. A ausência da alegria do Senhor te traz fraqueza. A sua força está na alegria de estar caminhando com Deus, e de Deus estar conduzindo a sua vida a cada dia. Não há ausência de tribulação, não há ausência de aflição. Os tempos são maus, estamos em dificuldade, aquilo que eu tanto desejo não acontece, mas há algo superior. A alegria de Deus enche o meu coração e a minha mente. Como nos alegramos? Onde está a nossa alegria? Talvez essa seja a boa pergunta desse primeiro ponto. Onde é você deposita a sua alegria? 2. A fidelidade. Verso de número 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. Em tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim como da abundância, como da escassez. Eu aprendi a viver satisfeito. Numa caminhada de vitória, eu venci a incredulidade. No contentamento, venci a insatisfação. Na fidelidade, venci a incredulidade. As coisas podem não acontecer, mas Deus continua sendo fiel. E não há nenhum recurso que Deus tenha que não nos será enviado para que sejamos fortalecidos aqui nesse tempo presente, até chegarmos na glória. Deus é fiel em todos os seus desígnios. Deus não falha jamais, e a nossa caminhada é uma caminhada de plena certeza e convicção dessa ação soberana, fiel de Deus sobre a nossa vida. Pastor, as coisas não estão dando certo. O problema não é seu, o problema é de Deus. É Ele quem vai trazer a solução. E às vezes você tem que abrir mão de todas as coisas, mas quando você abrir mão de todas as coisas, descansar em Deus, Deus nunca abrirá mão de fazer exatamente aquilo que haverá de cooperar para o nosso bem. Em momento algum Deus abrirá mão de intervir em nossa necessidade para o nosso próprio bem, ainda que seja o destino da glória. Deus estará atuando e fazendo a sua vontade prosperar. Deus nos fortalece, queridos, porque nós podemos vencer a incredulidade e viver em fidelidade, viver em plena fé, em pleno reconhecimento da ação soberana de Deus. Capítulo 2, verso 12 diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E depois ele diz mais: olha, aconteça o que acontecer, prossigo para o alvo. Estou fazendo exatamente aquilo que Deus almeja para a minha vida. A leitura secular diz que você deve fazer as coisas para satisfazer este mundo. Você deve estudar, terminando seus estudos, você se formando, você deve trabalhar. Começando a trabalhar, você deve se casar, e você deve ter filhos, e você deve continuar a sua vida ordinariamente, recebendo os seus aumentos salariais, e adquirindo posses, e mais posses, e mais posses, e mais posses, e ao final da vida você ter um soldo bem grande de recursos, ou então ter uma boa aposentadoria, para que você curta a sua idade na velhice, agradecendo por todas as bênçãos que Deus derramou para a sua família. Maravilhoso, projeto maravilhoso de vida. Mas será que é isto que traz a nós contentamento? Será que assim estaremos sendo fiéis àquilo que Deus espera de nós? Será que a nossa vida está como a do servo de Deus Paulo, porque por amor a Cristo eu abro mão de todas as coisas? A proposta terrena não é negativa em si, mas a proposta divina é para que você, em primeiro lugar, busque as coisas de Deus.
e tem uma relação próxima com Ele. Tudo isso se subjuga, tudo isso estabelece um segundo plano na nossa relação com o Todo-Poderoso. Queridos, o que nós plantamos? O que nós estamos plantando? O que o nosso coração está determinando para crescimento? Como tem sido o desenvolvimento da sua salvação? Porque todas as coisas demais são secundárias. O que você está fazendo para a eternidade? Você está se preparando para isso? Seu caminho para a eternidade é a sua primeira plantação. Terceiro lugar, a dependência, verso de número 19. Maravilhosa dependência. Começando com o verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Grifem, e o meu Deus. E esse dizer é importante. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Dependência de Deus, vínculo com Deus, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Recebi tudo o que precisava receber, para que o meu relacionamento com Deus estivesse integral, não houvesse nenhuma barreira, nenhum empecilho, ainda que tenha sido suprido de muitos dos meus sonhos, de muitos dos meus projetos, de muitos dos meus ideais, de muitos dos meus recursos. Eu recebi tudo o que eu precisava receber, para viver plenamente dependente de Deus, e não de mim mesmo, nem dos recursos que este mundo possa oferecer. Queremos essa dependência? Ou seremos indiferentes a ela? Não, deixa que eu me basto, deixa que eu resolvo. Sou inteligente, vou fazer com que as coisas se multipliquem, vou ter a capacidade de produzir muito e muito e muito para a minha própria glória. Não, sustento? Não, sustento para mim não é suficiente. Eu quero glória, eu quero louvor, eu quero chegar nos lugares e ser conhecido como aquele que fez grandes coisas. Seremos indiferentes à nossa dependência de Deus? Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não há nada que Deus não possa nos abastecer. Não há nada que Deus não possa nos sustentar. Não há nada que Deus não possa nos fortalecer. Termino com a força que Cristo me dá. Eu posso enfrentar tudo. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O contentamento em Deus nos satisfaz plenamente. A fidelidade a Deus nos capacita integralmente. A dependência de Deus
nos sustenta eternamente. Isto tudo para redundar em glorificação ao nome de Deus em nossas vidas e na vida da sua igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Guarde no seu coração, meu querido, quando todas as coisas falharem, por mais decepcionantes que sejam, a força que Deus dá é suficiente para mantê-lo de pé. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.